E aí, turma? Vamos falar sobre horários? Mas como assim, Sávio? Você não fala sobre produção? Mas se não lhe contaram, horários, amigos, é grande parte do nosso trabalho. Eu sou o Sávio Maia e sejam muito bem-vindos ao Produção XYZ. Hoje vamos falar sobre uma das coisas que quase ninguém lhe ensina, a não ser a dona Vida, na prática, sobre horários, senhoras e senhores. Horários são coisas que podem contribuir com o seu trabalho ou podem dificultar bastante ele. Mas Sávio, como é que você vai falar sobre horários? Essa aqui foi uma dica de postagem de um amigo nosso de muito tempo, o Renato, que é produtor do Henrique Juliano. O Renato comentou comigo, mas Sávio, como é que funciona esse lance dos cursos que tem muito aí na internet? Quem é que vai ensinar alguém a marcar um horário, a conduzir um horário com um artista, a educar os seus músicos a cumprirem horários, a aprender a ler, interpretar e administrar horários? Renato, a gente está aqui para isso. Eu, você e todo mundo que está na estrada e tem bastante experiência. Gente, muita gente pergunta, e com razão, sabe como é que a gente passa os horários para os artistas? É uma construção, senhoras e senhores. Os nossos artistas são sim pessoas muito inteligentes e eles sabem do tempo e do momento e da importância deles estarem lá, até para contribuir e a gente poder botar toda essa engrenagem para funcionar. Só que a gente tem que entender, antes de qualquer coisa, que cada equipe tem o seu tempo. Cada profissional precisa de uma margem de tempo e esse tempo precisa ser muito bem administrado com várias coisas relacionadas. Trânsito, deslocamento, facilidade de acesso. Tem várias variáveis que a gente tem que aprender a interpretar. Uma forma fácil de construir esses horários, de construir a marcação desses horários, é perguntando. Baixe a bola, admita que ninguém consegue saber de tudo, peça ajuda, pergunte, cara, como é que é o acesso aqui? Normalmente, como é que é o trânsito? Tem alguém controlando? Tenta levar todas essas variáveis em consideração e sempre trabalhe com uma margem de antecedência. Chegue cedo. Cedo sempre é melhor do que atrasado. Outra pergunta que sempre nos fazem, sabe como é que a gente passa o horário para quem tem dificuldade? Ninguém gosta. Para quem normalmente chega atrasado. Algumas pessoas realmente têm um pouquinho de dificuldade de organizar o seu tempo. E, consequentemente, acabam gerando esse atraso. Uma forma inteligente de se fazer isso, pelo menos que nos ensinaram e que tem funcionado bastante, é dividir com essas pessoas que costumeiramente atrasam. Eu não estou falando das situações de uma exceção. Divida com ele a sua construção de horários. Tipo, por que a gente tem que chegar a tal horário em tal canto? Porque a gente tem tanto deslocamento, porque a gente tem que levar em consideração que vai haver outra atração, que a gente pode ter uma contenção de uma situação ou outra. Faça isso, certo? Sempre funciona, sempre funciona. Outra coisa bem interessante de a gente falar sobre construção de horários é a relação de horários, evento, atração, colegas. Eu gosto sempre de falar sobre isso porque é uma coisa que facilita muito o trabalho de todos. Nós temos condições ideais de trabalho, que essas condições ideais de trabalho seria um evento, por exemplo, sem limite de horário, mas é uma coisa muito mais costumeira hoje em dia, é uma coisa que está se tornando muito comum hoje em dia, eventos com limite de horário. Então o cuidado precisa ser redobrado, a gente tem que cumprir a lei e tentar não prejudicar ninguém, inclusive a nossa equipe e os nossos artistas. Para isso, você tem que jogar olho no olho. Chama os colegas, chama a equipe, chama o pessoal que está envolvido e divide a situação. Dividindo a situação, vai ficar muito mais fácil de construir a solução. E outra coisa, encare a verdade. Gente, se você atrasou, você vai ter que arcar com o seu atraso. Se não, você vai ter que chamar a equipe, chamar todo mundo para cima e construir uma solução em cima de um atraso, certo? Gente, é muito delicada essa situação de horário, se ninguém nunca lhe falou. Trabalho de produção é muito relacionado com marcação de horários, com cumprir horários e, muito importante, servir de exemplo, certo? Se é você que está passando o horário para alguém, cumpra e cumpra com a margem, chegue mais cedo, entendeu? Seja o que você cobra das pessoas, principalmente com essa questão de horário. Eu sempre brinco dizendo que pontualidade é um superpoder.
é um superpoder que a gente leva um tempo para desenvolver, leva treino, sabe? Você tem que se antever aos seus horários, saber como é que você trabalha, como é que você se organiza, o tempo que você precisa para se arrumar. Então, trabalhe com margem, trabalhe sempre para mais cedo, sirva de exemplo. Chegar cedo e ser pontual é, antes de mais nada, um compromisso com o tempo da outra parte, da outra pessoa, da outra equipe, do evento. Quando você respeita e é pontual, pontualidade tem muito a ver com respeito, você respeita o tempo da outra parte, você comunica para a outra parte que sim, você leva muito em conta e respeita o tempo dela, entendeu? Quando a gente não é muito correto com os lances dos horários, você está comunicando que você não liga para o tempo delas. E tempo, senhoras e senhores, é o nosso maior patrimônio. É a única coisa que a gente tem uma quantidade limitada e ninguém sabe o quanto é essa quantidade de tempo que cada um vai levar na vida e a gente tem que aprender a respeitar, tá? Eu acho que é mais ou menos isso. E aí, como é que vocês administram o tempo com suas equipes? Como é que vocês comunicam os horários, aquela mensagenzinha de WhatsApp no grupo e sempre com uma margenzinha para mais cedo, sabendo que sempre tem um componente da equipe que tem uma dificuldade com os horários, sabe? A gente tem que chamar esse pessoal no canto, conversar com ele e ele provavelmente vai servir de exemplo para o restante, como um cara que vai aprender a respeitar o horário dos colegas e a respeitar o tempo tanto da sua equipe como da produção e como de todo mundo. Espero que tenham gostado, senhoras e senhores. Deixem aqui o seu like, se inscrevam no canal, comentem aí como é que vocês administram o tempo das suas equipes, como é que vocês chegam, vocês são uma equipe que chega cedo, que chega tarde, que chega em cima da hora. Isso acontece com todo mundo, por mais precavido que a gente seja. Manda esse conteúdo para os amigos e daqui a pouco a gente vai soltando mais por aqui. Um abraço.